do lado esquerdo em cima. Agora foi. Aqui tá dando, tá gravando. Agora começou. Então, só para deixar registrado aqui, então a Giovana, né, ela ficou encarregada dessas atividades, da liberação desses mini-testes, e vocês terão 24 horas, tá? Não vai ter extensão desse período, não. Então, por exemplo, hoje 4 horas está liberado, até amanhã 4 horas vocês têm que fazer atividade e enviar, porque amanhã às 4 horas ela entra lá, que ela tem autoridade lá para isso, entra lá e trava o envio de formulários. Então, quem não enviou vai perder uma atividade. E lembra o que eu falei, para ganhar meio ponto na média final, o aluno tem que ter pelo menos 75% das atividades realizadas com média igual ou superior a 7. Aí ganha meio ponto na... Mas isso é em relação ao seu bloco, né, professor? Não, isso eu acredito, né, pelo que foi conversado com os outros professores, isso também aconteceu nos outros blocos, porque... Não, sim, mas em relação aos seus testes. Acertando 75% deles. Não, nos outros blocos também. Isso foi uma regra que a gente, numa reunião de professores, estabeleceu. Para o aluno, ele ganhar meio ponto na média final, ele teria que acertar, ter média 7, né, e realizar pelo menos 75% das atividades. Como são 4 aulas, né, cada bloco, então o aluno ele teria que tem que fazer pelo menos 3 atividades e ficar com média igual ou superior a 7. Aí ele ganha o meio ponto. Acho que foi isso que aconteceu nos outros blocos, né? Pelo que eu fiquei sabendo aí nos corredores. É múltipla escolha. Então, de início, a gente vai estar tendo esse aulão hoje por conta de um feriado que vai ter na quinta-feira. Na verdade, para montar o programa foi bem complicado, né, por conta do que a gente está tentando aí, por conta dessa pandemia aí, agilizar, para vocês não se prejudicarem. O FRJ está tentando agilizar os períodos. Então, a gente teve um monte de recesso, está tendo um monte de feriado, né, esse ano, mas sim, está crendo que vai dar tudo certo. No final, a gente vai conseguir, todo mundo vai ser aprovado. Fiquei sabendo que as médias nos blocos anteriores ficaram boas, né? Os alunos estão respondendo bem às atividades e também às provas que foram aplicadas. E se vocês tiverem alguma dúvida, né, na aula de hoje, depois que terminar a aula, vocês podem deixar lá no mural lá que eu e a Miriam, a gente está sempre com o celular na mão, né? A gente tem o Google Sala de Aula lá, o aplicativo, está sempre apitando, e dúvidas em relação a qualquer tema da aula de Ominta, a gente entra lá e responde para esclarecer a dúvida de vocês. E eu deixei todas as aulas já meio que programadas, né? A aula de hoje ficou liberada uma semana antes. Botei lá as aulas gravadas, uma aula de introdução à eumitologia e uma aula sobre um verme que tem uma importância na área de saúde pública, que é o Schistosoma amazoni. Eu tentei fazer uma aula bem, sim, leve, didática, dividir uma aula que, teoricamente, em sala de aula eu dou em 2 horas e pouquinho. Eu tentei reduzir, pegar as partes mais importantes, né, até para não ficar pesado, porque é vídeo, vocês têm que assistir um monte de vídeo, e não é só vídeo aula de parasitologia, é vídeo aula de um monte de disciplina. Então, eu tentei dividir a aula em 2 vídeos de 20 pouquinho, 22, 23 minutos, com os principais temas relacionados
a eumitologia e também a Schistosoma mansoni. Botei lá, disponibilizei para vocês também um material didático sobre o parasito. Tem um material que foi colocado, que foi criado pela Miriam, que é tipo um laminário virtual com as formas evolutivas do Schistosoma mansoni, com o ciclo de vida. Então, a gente podia começar, né, a discutir, a conversar sobre aquela primeira parte da aula, sobre a introdução à eumitologia. Eu queria saber, dali, o que vocês tiveram de dúvida, se ficou alguma coisa para ser esclarecida, que ali foi mais uma visão geral sobre a disciplina, né? Tentei falar rapidamente sobre métodos preventivos, sobre quais são as principais vias de infecção, né, por esses vermes, né, que são doenças negligenciadas. Então, queria ouvir um pouquinho de vocês aí, quais foram as dúvidas que surgiram nessa primeira parte, na aula 01 da aula de hoje. A Giulia Barros levantou a mão. Pode falar, Giulia. Então, eu tive dúvida, nas fases da doença, depois do período pós-postural... você já está falando da aula, da segunda parte da aula, né? Sim, da segunda parte. Você falou depois do período pós-postural sobre a formação de granulomas. E aí você falou que, à medida que as células vão interagindo com os ovos, que os receptores se ligam a antígenos presentes na superfície. Eu não entendi muito bem como isso funciona. Então, vamos tentar, assim, de uma maneira bem didática, até porque eu sei que vocês, a grade da enfermagem, ela está para ser modificada, já foi modificada, não sei como é que, por causa dessa pandemia aí, ficou meio... A interação entre aqui a biofísica e a escola de enfermagem ficou um pouco... comprometeu um pouco, mas vocês provavelmente não tiveram ainda contato com a imunologia, né? Não, acho que é só no quarto ou quinto período. Só mais para frente, né? Porque a proposta nova agora... Imuna no terceiro. Agora vai ser a partir do terceiro, né, Giovana? Então, hoje em dia no terceiro, eles ainda vão ter no terceiro, mas quem entrar em 2023 vai ter no segundo período junto com parasito. Junto com parasito e microbiologia, né? É microimuno, uma disciplina só. É isso aí, microimuno junto com a parasitologia. Até porque, para falar de relação parasita-hospedeiro, é muito difícil você não tocar no assunto, né, de resposta de defesa, resposta imune. Então, assim, vamos pensar. Vocês tiveram, por exemplo, no bloco anterior, o bloco anterior foi o bloco de proto, com a professora Adriane, foi sobre, por exemplo, na aula das espécies de Leishmania, sobre o Trypanosoma cruzi, que causa doença de Chagas. São parasitos bem pequenininhos, eles são microscópicos, né? Você não consegue ver o parasito, você precisa de botar ele numa lâmina e levar o microscópio para visualizar a forma efetiva dele. No caso do cruzi, é a tripomastigota, e no caso da Leishmania, a promastigota metacíclica. Você não consegue ver a olho nu. Então, são parasitos que é possível uma célula de defesa, e vamos imaginar aqui um fagócito, um macrófago, uma célula dendrítica, que atua como está de vigilância ali no tecido onde o parasito penetrou. Então, essa célula, ela rapidamente vai lá, né, reconhece o parasito, né, o parasito ele tem antígeno na superfície dele, a célula vai lá, fagocita aquele parasito, processa ele, apresenta o antígeno dele e é montada uma resposta imune contra aquele parasito. Então, depois, se o indivíduo ele tiver contato de novo com aquele micro-organismo, né, o organismo do indivíduo que foi infectado previamente já vai ter uma resposta mais rápida. Agora, a gente pensando num verme, o verme diferente desses parasitos que vocês estudaram até agora,
O verme é bem mais complexo, ele é pluricelular, multicelular, né? Então, se a gente pensar numa forma adulta de esquistossoma, de ascaris lumbricoides, que é a lombriga, do tricuris, do enteróbios, que a gente vai ver, que é o oxiúrios, né, que é bem famoso, o parasito, na sua forma adulta, e o ovo do parasito, né, os ovos que são liberados por esses parasitos, porque esses parasitos, a maioria deles, a gente vai ver isso no decorrer do curso, eles são dioicos, tem macho e fêmea, então eles acasalam, liberam os ovos. Esses ovos, em alguns casos, eles vão para órgãos e tecidos, como no caso aí que a colega falou do esquistossoma. Então, um ovo de esquistossoma, ele é bem maior do que uma célula fagocítica. Uma célula fagocítica, um macrófago, por exemplo, ele tem em média 15 micrômetros, enquanto um ovo de esquistossoma, ele está aí na média, varia de 90 a 120 micrômetros. Então, por exemplo, um ovo de esquistossoma que está lá no tecido do intestino, né, tá atravessando o tecido para chegar na luz do intestino, ou se direcionou para o fígado e baço, esse ovo ele tem os antígenos de superfície, aquilo ali é visto como algo estranho pelo organismo, mas as células que vão chegando ali para tentar neutralizar, para tentar eliminar aquilo que é estranho, né, o ovo do verme, elas não conseguem fagocitar, é impossível, né, porque a célula ela é 10 vezes menor do que o ovo do parasita, que eu estou dando exemplo do ovo do verme. Então, o que acontece? Os ovos do verme, eles apresentam na superfície, né, os antígenos, que são moléculas, proteínas, lipídios, que são reconhecidos por outras moléculas presentes na superfície dessas células de defesa do nosso organismo. Por exemplo, dos macrófagos, das células T, dos neutrófilos, dos eosinófilos. E essas moléculas que estão presentes na superfície das células de defesa, elas recebem o nome de receptores. Então, esses receptores eles vão reconhecer os antígenos ali na superfície dos ovos. Então, as células de defesa elas vão interagindo, né, como elas não conseguem fagocitar, elas vão interagindo e formando um anel. Elas vão circundando aquele ovo no caso aqui da colega está citando do esquistossoma. Por isso que fica o ovo do verme ali naquela imagem e por volta várias células inflamatórias. As células vão sendo recrutadas e vão se associando ali na superfície do ovo ou na superfície de outras células inflamatórias, né? Porque as células, quando elas interagem com os antígenos dos ovos, elas começam a secretar sinais para chamar mais células para ali, para aquele sítio ali, para aquele microambiente. Então, outras células vão sendo recrutadas e vão chegando e as células vão formando aquele anel leucocitário. Assim, rapidamente, a gente pensando no recrutamento, na chegada dessas células, a gente imagina de início que é algo muito bom, né? Pô, as células de defesa estão circundando um verme adulto ou um ovo do verme para tentar neutralizar. Só que essas células, quando elas interagem com esses antígenos dos vermes adultos ou dos ovos desses vermes, elas são moduladas, elas são, vamos dizer assim, utilizar um termo aqui, ativadas, né? E aí elas começam a secretar uma série de citocinas, né, de proteínas que recebem o nome de citocinas, espécies reativas de oxigênio, de nitrogênio, e isso acaba danificando, né, o tecido. E dependendo do número de granulomas presentes no tecido, por exemplo, se for um tecido, um órgão vital, tipo um fígado, o indivíduo ele pode rapidamente chegar ao óbito. Então, é assim que funciona mais ou menos. Deu para pegar mais ou menos a linha de raciocínio, Giulia? Entendi. Obrigada. Deu para entender? Que é diferente do que vocês aprenderam para os parasitos unicelulares, Leishmania e Kruse.
aquilo ali é visto como estranho pelo organismo, as células fagocíticas vão lá e pum. Né? O cruze nem precisa ser fagocitado, ele consegue penetrar ativamente em qualquer célula nucleada. No caso da leishmania, ela precisa ser fagocitada por um macrófago, por uma célula dendrítica. Mas os vermes, eles são mais complexos. Né? Eles são organismos pluricelulares. São bem grandes, então é impossível de uma célula de defesa fagocitar. E os ovos também apresentam um tamanho considerável, também não conseguem ser fagocitados. Quem levantou a mão agora? Fui eu. A minha dúvida é que, assim, eu entendi que o praziquantel, ele vai imobilizar os ovos que estão na corrente sanguínea. Então, esses granulomas que foram formados, eles vão continuar, né? O medicamento não vai ter efeito sobre eles. E aí, se eles estiverem prejudicando um órgão, a única solução seria uma cirurgia, certo? Então, o praziquantel, o mecanismo de ação do praziquantel, baseado nos livros, na bula, ele compromete a tonicidade, né, o tônus muscular do parasito. Então, o parasito, porque as formas adultas, elas ficam aderidas ali fica ali no plexo mesentérico, né, ali nas veias hepáticas. Então, esses parasitos, eles ficam migrando ali, eles não ficam parados num lugar só. E o praziquantel, comprometendo o tônus muscular do verme, não vai ocorrer, por exemplo, a cópula do macho e fêmea. Então, o verme, ele, além de ficar mais propício a ser destruído, eliminado pelo sistema de defesa, né, não vai ocorrer mais vai ocorrer o comprometimento da cópula e, consequentemente, da oviposição, né, da liberação de ovos pela fêmea. E ali na videoaula ficou bem claro que um dos principais problemas da esquistossomose é a liberação de ovos, né? Porque é a liberação de ovos que vai causar esse problema aí que a Giulia levantou, que é a formação de granulomas, né? E dependendo do número de ovos em determinados tecidos e órgãos, vai ocorrer danos muitas vezes irreparáveis e o indivíduo pode chegar à morte. Ficou tranquilo, Larissa? Na verdade, a minha dúvida, acho que eu me expressei mal, é se ele vai fazer algum efeito nos granulomas, né? Porque o ovo está ali dentro e tem várias células do sistema de defesa ao redor desse ovo. Aí eu queria saber se esse medicamento vai agir sobre esses granulomas, meio que vai, entre aspas, destruir esses granulomas, ou se o granuloma vai continuar lá. Não, o granuloma ele vai continuar lá. O Tá granuloma bom. ele continua ali no tecido. O medicamento ele não vai agir sobre o ovo do verme e promover a lise, né? A ruptura do ovo, não. O medicamento ele vai agir sobre a forma adulta do parasita. Até porque vocês vão ver ao longo do curso que a maior parte desses medicamentos, desses antiomínticos, eles só são eficazes contra as formas adultas dos parasitos. As formas larvares, por exemplo, o indivíduo ele foi nadar num açude e teve contato com um monte de cercária, que é a forma infectiva. Né? Se por acaso, né, o indivíduo ele não vai tomar o medicamento porque quando a cercária penetra não tem ainda sintoma. O único sintoma que tem inicial ali da fase aguda que está na videoaula é aquela vermelhidão, a coceira que dá no local de entrada de penetração do verme. Mas se por acaso o indivíduo ele fizer uso
do albendazol, do praziquantel, o medicamento ele não vai ter muita eficácia, não, porque ele não age sobre as formas larvares dos vermes. Esses medicamentos eles são só tóxicos para as formas adultas. Alguém perguntou alguma coisa? Deixa eu ver aqui. Esses medicamentos também são tóxicos para humanos? Sim. Um dos problemas desses medicamentos, né? Isso não é só para infecções causadas por vermes. Isso a gente pode extrapolar aí para infecções causadas por todos os micro-organismos praticamente que a gente conhece. O problema é que o alvo, né? Muitas vezes esses medicamentos eles não têm só um mecanismo de ação. Eles acabam agindo sobre vários alvos do parasita. E muitos desses alvos são compartilhados também pelo organismo do hospedeiro. Então, por isso que tem os efeitos colaterais. Seria muito interessante, assim, uma estratégia brilhante seria você desenvolver um fármaco que age especificamente sobre uma enzima essencial do metabolismo de um parasita, né? Uma enzima que não é expressa pelas células humanas. Quando o indivíduo ele, né, é medicado, né, ele não vai ter efeito colateral, porque o medicamento ele só vai agir sobre aquele alvo que é encontrado no micro-organismo. Mas é por isso que até hoje existem muitos grupos de pesquisa, inclusive aqui a gente no laboratório, a gente tem uma linha de pesquisa com Trypanosoma cruzi, que a gente busca, né, a partir da flora brasileira, né, que a gente tem uma flora riquíssima, né, moléculas de origem natural que apresentem atividade contra o Trypanosoma cruzi. A gente achando uma molécula que apresenta uma atividade seletiva, quando eu digo seletiva, é assim, uma atividade relevante contra a forma infectiva do parasita, a forma tripomastigota, mas que não causem danos às células do hospedeiro, essa molécula pode atuar como uma molécula protótipo, né? Uma molécula o ponto de partida para a síntese de derivados, né, mais eficazes. Aí a gente tem colaboração, por exemplo, com grupos de pesquisa de outras universidades, aqui no Brasil e também no exterior, mas aqui no Brasil é mais com o pessoal da Rural, pessoal da Química, que faz essa parte de síntese orgânica, né? Faz modificações químicas na estrutura de um produto natural bioativo contra o parasita, e aí a gente tem 30 derivados desse produto natural, verifica se essas modificações potencializam o efeito tóxico da molécula e diminui ainda mais a toxicidade sobre a célula hospedeira. Então é por isso que muitas pessoas, muitos grupos de pesquisa, né, os pesquisadores ainda estão... tem muita gente enganjada em projetos nessa linha, porque a maioria dos medicamentos ainda são muito tóxicos, causam muitos efeitos colaterais. Isso é um problema ainda a ser resolvido, um problema sério. Deu para responder a questão? Foi quem que perguntou aqui? Foi a Caliandra. Em relação, pessoal, vamos pensar um pouquinho aqui. Em relação ao ciclo de vida que eu disponibilizei para vocês lá na videoaula, vocês olhando ali para aquele ciclo de vida do Schistosoma mansoni, quais pontos ali do ciclo de vida seriam interessantes para tentar comprometer, né, você quebrar o ciclo de vida do parasita, você assim, impedir a infecção em humanos? Em quais pontos do ciclo vocês atuariam, né? Quais estratégias poderiam ser adotadas, vocês olhando para o ciclo de vida do esquistossoma?
Eu pensei na questão do saneamento básico, que aí as fezes com os ovos, elas não iriam para os rios e lagos, e aí não teria como contaminar o caramujo. E aí, sem o hospedeiro intermediário, você não teria como fechar o ciclo. Esse é um ponto importante, né? Que a Amanda tocou. A maior parte das pessoas, né, que alto risco, né, de infecção por vermes, de uma maneira geral, também aí entre os Schistosoma mansoni, são indivíduos que vivem em áreas bem carentes, né? Essas pessoas não têm rede de esgoto, não têm acesso à água potável, defecam, né, próximos a rios e riachos, e aí depois que defecam próximos a rios e riachos, o que acontece? Só para a gente dar uma passada no ciclo. O que vai acontecer? Se tiver em condições favoráveis, os ovos eles vão eclodir em miracídio, que é a forma larval, que eles vão nadar para até infectar os caramujos que vão estar naquele ambiente. Que são os caramujos do gênero Bionfalaria. Não é qualquer caramujo não, tá? São os caramujos do gênero Bionfalaria. E aí no tecido desses caramujos, né, essa forma larval, ela vai se multiplicar e vai dar origem a várias formas infectivas para o homem, que recebe o nome de quê? Cercárias? Cercárias. São as cercárias, né? Que tem aquela caudinha bifurcada lá, ó, naquele material que eu disponibilizei para vocês, tem as imagens das formas evolutivas do parasita. Então, ela tem aquela caudinha bifurcada que favorece ela nadar, né? E a cercária, por ela apresentar uma meia-vida meio que curta, né? Ela precisa rapidamente ter acesso e encontrar um hospedeiro definitivo, que no caso é o homem. Então, o indivíduo, ele nadando, tendo contato, né, qualquer parte do corpo com águas infestadas pela forma infectiva do Schistosoma cercária, ele pode ser infectado. Então, a colega Amanda, ela falou muito bem sobre essa estratégia, né? Tipo, seria muito interessante o governo, ele disponibilizar acesso à rede de esgoto, água potável para a população, porque isso impediria, né, das pessoas não irem defecar próximo a rios e riachos. Uma outra estratégia, qual seria? O combate ao caramujo também pode se enquadrar como estratégia? O combate ao caramujo, que a Bruna aqui também falou, o controle do hospedeiro intermediário é uma estratégia interessante, que também é bastante discutida na literatura, porém tem suas, né, tem os problemas, né, porque ele também tem sua relevância ali no ecossistema. Então, você não pode matar toda a população de caramujos, né? E um outro problema também é que esses molusquicidas, né, é o nome que se dá aos fármacos, né, as drogas que são utilizadas para matar os caramujos, muitas vezes não chegam em concentrações potencialmente tóxicas até os hospedeiros intermediários, porque esses caramujos eles ficam ali no substrato, e às vezes eles ficam cobertos por aquela laminha do açude ali do fundo do riacho, e aí o fármaco, né, a droga, ela não consegue chegar até o caramujo em concentrações tóxicas. Então, isso também é um problema que compromete a proliferação, né? Não vou falar aqui a
a morte de toda a população de caramujos, porque esse não é o objetivo, mas tentar controlar a proliferação, ter uma proliferação exacerbada desses hospedeiros intermediários. Mas essa é uma estratégia também que é discutida e é adotada também para tentar controlar o aumento do número de casos de esquistossomose. Qual seria uma outra estratégia que vocês pensariam? Divulgar a prevenção? Hã? Divulgar a prevenção? Isso aí também é interessante. Que a colega falou, a Bruna. A Beatriz levantou a mão. Desculpa, Beatriz, eu acabei passando direto aqui, daqui a pouco você fala, desculpa. Sem problema, professor. Mas essa parte de divulgação, né, de passar para informação para a população menos privilegiada, pessoas que vivem em regiões muito carentes, que não têm acesso a informação nenhuma. Porque para a gente, às vezes, numa aula de parasitologia, quando a gente fala sobre métodos preventivos, né, profilaxia, parece assim banal, parece coisa assim, para que está falando algo tão óbvio? Né, para a gente é muito óbvio, está na cara. É importante lavar as mãos, ter os hábitos, né, higiênicos, evitar andar descalço em solos que você não sabe a procedência, não comer carne também sem selo, né, de controle. Então, para a gente, tem muita coisa que é óbvia. Agora, se você entra, não precisa nem muito longe, não. A gente passando, às vezes, pela linha amarela, a linha vermelha, a gente olha para o lado, a gente vê aquelas casinhas bem simples, né, as pessoas que não têm assim, acesso à informação. E assim, é muito difícil discutir sobre isso, porque a pessoa não tem acesso à informação, não tem rede de esgoto, a pessoa não tem acesso à água potável, a pessoa vive do jeito, né, que a vida proporciona. Então, assim, bebe da água que muitas vezes está cheia de ovos, de vermes, está contaminada. Desculpa. Não é água potável. Toma banho. Eu já vi, passando pela linha vermelha, pela linha amarela, crianças pulando, né, em valas, que é a maneira de recreação deles ali, não tem opção para recreação. Então, assim, eu acho que a gente aqui na Biofísica até tem esse tipo de programa, que é coordenado mais pela professora Débora dos Anjos, esse programa de extensão universitária, né? Ela tem vários tipos de programa, que são onde professores, né, alunos da graduação, pós-graduação, pessoas interessadas nesse tipo de trabalho vão até essas regiões mais carentes, né? Tem contato com escolas de ensino médio, ensino fundamental, para passar esse tipo de informação para os professores e também para os jovens, né, e adultos. Mas é muito mais fácil, vocês vão concordar com isso, é muito mais fácil educar, né, passar esse tipo de informação para uma criança do que para um adulto. O adulto já é cheio de mania, né? Se chegar para um adulto e falar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, né, muitas vezes a pessoa não é muito receptiva. Então, é muito mais fácil, desde criança, você estar passando o que é certo, o que é errado, como evitar certos tipos de doença, né, que a criança já vai crescendo com uma mentalidade um pouco diferente. Mesmo vivendo em condições meio que adversas, né, não adequadas, né, num ambiente não muito adequado, ela já vai crescendo com uma mentalidade um pouco diferenciada. Se isso for, né, se você for colocando isso na cabeça dela gradativamente. Beatriz, você quer falar alguma coisa?
É porque durante a aula, eu estudei isso no ensino médio, mas eu não lembro de fato. A cercária, eu sei que ela infecta o humano e faz toda a doença. Mas se a gente ingerir o ovo também, isso também não vai fazer mal? O que que você acha? Ah, eu acho que sim. Mas aí, daí pra frente eu já não sei muito bem. Então, o esquistossoma, a gente vai ver isso em outras aulas, em outros parasitos. Mas, por exemplo, no caso do esquistossoma, da aula de hoje, ele apresenta um ciclo de vida de que tipo? Ele precisa O ciclo de vida do esquistossoma, ele envolve quantos hospedeiros? 2. Hã? 2. Então, cientificamente, isso recebe o nome de ciclo de vida o quê? Heteroxênico, né? Heteroxênico. Então, assim, para o indivíduo ele ser infectado, pelo hospedeiro definitivo ele ser infectado, né, ele precisa de passar pelo hospedeiro intermediário. Então, assim, se o indivíduo ele ingerir o ovo do esquistossoma, não vai acontecer nada com ele. O ovo do esquistossoma ele vai ser degradado, eliminado ali no estômago, né, por causa das enzimas digestivas, o pH superácido, e o indivíduo ele não vai desenvolver esquistossomose. Diferente do que acontece no caso que a gente vai ver mais adiante, infecções causadas por outros vermes. Por exemplo, por algumas espécies de tênia, pelo Ascaris lumbricoides, que são parasitas que apresentam um ciclo de vida monoxeno. Tá? Então, o homem é o único hospedeiro. Então, o homem não... a rota de infecção por esses outros parasitas, que a gente vai ver em outras aulas, é uma rota mais assim, fecal-oral, né? Tipo, essas pessoas que mexem muito com o solo, agricultores, que criam, né, animais de corte, né, tem muito contato com o solo, com hortaliças. Então, assim, muitas vezes essas pessoas, como já foi falado, não tem rede de esgoto em casa, defecam no solo, manipulando aquele solo ali, levam a mão à boca e carregam os ovos do verme. Aí o indivíduo ingerindo os ovos, mas aí os ovos também tem que estar na fase infectiva, a gente vai discutir isso nas próximas aulas, aí ele vai desenvolver a doença. Mas no caso do esquistossoma, não. No caso do esquistossoma, o indivíduo só vai desenvolver a doença se ele tiver contato com a cercária, que é a forma infectiva. E para que a cercária ela tenha contato com o homem, o miracídio precisa infectar o hospedeiro intermediário para dali sair a forma infectiva. Tá bom? Entendi, professor. Muito obrigada. Alguma questão em relação ao ciclo, como prevenir, quebrar o ciclo de vida do parasita, pessoal? Não nadar em rios, lagoas e córregos infectados. Isso aí é uma... escrever, como é? Deixa eu ver aqui, escrever aqui. Com água, teria como tratar essa água. A cercária dura de 38 a 48 horas, precisando nadar até o homem em contato com a água. Teria como tratar essa água para matar as cercárias ao invés do caramujo? Não, essa estratégia ela não é adotada, até porque a meia-vida da cercária é curta, né? Ela tende até assim 48, no máximo 72 horas depois que sai do tecido do hospedeiro intermediário, ela precisa encontrar o homem. A estratégia de você eliminar a cercária ela não é muito discutida como um método de prevenção, não. O método mais discutido é tentar controlar a proliferação exacerbada do hospedeiro intermediário, do caramujo.
Mas eu estava falando antes da... O que eu estava falando antes? Acabei esquecendo. A gente tinha perguntado, desculpa. Sobre evitar o nadar em lagos. Isso que eu tinha uma dúvida também, professor. Por exemplo, até no próprio Rio de Janeiro, né? O próprio Brasil em geral, a gente tem muito passeio, né? Muito turismo ao ar livre. Eu sei que alguns locais, eles até avisam, né? Que já foi encontrado esse tipo de caramujo, que pode ter esquistossomose, e aí as pessoas não entram. Mas eu, em algum lugar que eu desconheço, óbvio, a gente sempre vai evitar. Mas teria alguma coisa que eu possa olhar que me dá o indício dessa água ser contaminada? Não. O que dá o indício que da água está contaminada assim, um açude, um lago que tem muito hospedeiro intermediário. Se tiver muito caramujo ali, a probabilidade de ter cercária aumenta. Então, assim, é indicado nesses locais, nesses rios, riachos, açudes, que tem muito caramujo do gênero Biomphalara, né, não entrar, né, para prevenir a infecção pela cercária. A presença do hospedeiro intermediário é um indicativo. Mas depois que a cercária penetra no indivíduo, e ela pode penetrar por qualquer região do corpo, né? Vocês lembram o que acontece? Tem aquelas pequenas lesões, marquinhas, né? Que ficam onde a cercária adentrou. E aí a cercária, ela se transforma, né? Ela adquire uma outra forma evolutiva. Ela passa a ser chamada de quê? Vocês lembram? Esquistossômulo, que é a forma jovem. Esquistossômulo, que é a forma jovem. E aí começa a guerra, né? Porque aí a cercária, ela penetra através da pele, alcança a circulação, e alcançando a circulação, ela é vista como inimigo, como algo estranho. Então, as células de defesa começam, e as proteínas do sistema complemento, as proteínas de defesa do organismo, começam a tentar eliminar, né, neutralizar a ação daquele parasita. E aí, durante esse percurso, né, dependendo do... Isso é um fator importante também, que um determinante para que a infecção ela tenha sucesso, né, é a carga parasitária, né? Então, quanto mais cercárias conseguirem penetrar através da pele, né, contato ali com o indivíduo que está tendo contato com a água infestada, maior é a possibilidade do indivíduo desenvolver a doença. Porque grande parte das cercárias que conseguem atravessar a barreira, né, penetrar através da pele e chegar na circulação, acabam sendo destruídas pelo sistema complemento, pelas proteínas do complemento, pelas células de defesa, e algumas, e isso, como eu falei, está relacionado à carga parasitária, e também um outro fator importante, determinante para o sucesso da infecção é a resposta imune, né? Se é um indivíduo imunossuprimido, imunocompetente, né? Indivíduos, por exemplo, HIV positivos, são imunossuprimidos, então, às vezes, uma baixa carga parasitária, o indivíduo ele acaba desenvolvendo a doença. Mas, no geral, se a carga parasitária for baixa, né, essas cercárias que conseguem penetrar, elas são destruídas rapidamente pelo sistema de defesa, né, essas formas jovens aí que a colega falou, esquistossoma, mas quando tem uma carga parasitária maior, esses vermes eles conseguem burlar o sistema de defesa, e aí eles precisam chegar lá no sistema porta-hepático. E é lá que eles vão se transformar nas formas adultas, macho e fêmea. Eu acho que vocês devem ter visto isso nas imagens do laminário que ficou disponibilizado, e também
está lá na videoaula, a fêmea ela apresenta uma fenda, né? Na verdade, o macho apresenta uma fenda onde a fêmea ela fica inserida. Vocês lembram o nome dessa fenda que fica na região central do corpo do macho? É ginecóforo, professor. Algo do tipo. Gente, travou só para vocês ou tipo só para mim ou para vocês também? Para mim também. Eu acho que ele deu uma caída, gente. Vamos esperar uns minutinhos. Vou avisar aqui para ele entrar de novo. Voltou, professor? Tá me escutando aí? Agora sim. Mas não tô. Agora voltou. Voltou. Vocês lembram do nome dessa fenda, desse canal? Onde a fêmea fica inserida? Isso quando canal ginecóforo, lá que vai ocorrer a cópula, né? A fêmea ela fica ali inserida no canal ginecóforo, aí ocorre a cópula e depois de um determinado tempo as fêmeas elas começam a liberar os seus ovos. E eu queria que vocês falassem um pouco sobre a liberação desses ovos. A colega no início da aula ela perguntou já sobre os granulomas, mas para o ciclo de vida ele se estabelecer, esses ovos eles precisam, né, ir para o ambiente. Como é que isso acontece? Os ovos iriam alcançar o intestino e sair com as fezes, contaminando o ambiente. Os ovos são liberados, os ovos são liberados ali diferente de outros parasitas que a gente vai ver mais para frente, né, o macho e a fêmea eles ficam ali na luz do intestino, então a cópula ocorre ali e os ovos são liberados e beleza, saem junto às fezes. No caso do esquistossoma, o macho e a fêmea eles ficam ali naquelas veias, né, de maior calibre, em alguns casos veias de pequeno calibre. Esses ovos também são liberados e acabam provocando, bom falar sobre isso, a obstrução desses vasos de pequeno calibre, e ocorre o rompimento desses vasos e o extravasamento de líquido para a cavidade abdominal. Isso vai causar um quadro chamado de quê? De ascite ou de hepatosplenomegalia? De ascite, né? A hepatosplenomegalia vai ser causada mais pela presença dos vermes adultos e dos ovos que estão presentes ali no fígado e baço. Isso acaba causando uma inflamação ali no local, nesses órgãos. Então, você tem um aumento do fígado e do baço e isso determina o quadro de hepatosplenomegalia. Agora, esses vermes adultos, eles podem também, como eles não ficam parados só no lugar, por intermédio daquelas ventosas, né, das estruturas de fixação dele, eles podem ter acesso a vasos de pequeno calibre e os ovos também, né, que vão sendo liberados pelas fêmeas, acabam obstruindo esses vasos de pequeno calibre e promovendo o rompimento. Aí acaba acontecendo entrada de líquido na cavidade abdominal, levando ao quadro de ascite. Por isso que a doença de asquistossomose, ela também é conhecida vulgarmente como o quê? O outro nome que ela é chamada? Barriga d'água. Barriga d'água. Por causa disso. A pessoa fica com um abdômen bem estendido, né? Estendido.
Isso é bastante comum durante a infecção pelo esquistossoma. Questões, pessoal, podem perguntar. Essa aula essa aula síncrona, né, esses nossos encontros são mais para tirar dúvidas sobre as videoaulas, o material que foi postado. Professor, pode ir, Bruna. Eu tinha uma dúvida assim, sobre a matéria assim, dos blocos geral de eventos mesmo. Pelo menos eu já vi muita gente fazendo isso, inclusive a minha família, no caso meu pai sempre fazia, de dar albendazol uma vez por ano. Isso de fato é recomendado ou é tipo tomar ivermectina na pandemia sem estudo? Bem, olha só, esse assunto de método profilático, de tratamento utilizando medicamentos sem prescrição médica, isso, assim, é muito particular. Eu particularmente, não concordo com o uso de medicamentos sem prescrição médica. A pessoa simplesmente chegar na farmácia e pedir um Anita, um albendazol, ou qualquer outro tipo de vermífugo para tomar como método profilático. Eu, Leonardo, sou contra. Até porque, como já foi falado aqui, né, e tem pessoas que... Eu estou falando isso porque tem muita gente que não toma um medicamento, como no caso um vermífugo, uma vez por ano. Tem gente que pensa que tem que tomar toda semana, principalmente agora, nessa época de pandemia. Eu conheço um monte de gente que toma remédio que mata piolho de 15 em 15 dias e já está comprovado aí cientificamente, tem um monte de estudo mostrando que isso leva a problemas hepáticos gravíssimos, entendeu? Então, assim, eu sou totalmente contra o uso de medicamentos sem prescrição médica. Leonardo. Mas tem pessoas que fazem o uso de Anita, principalmente, né, o albendazol, de 6 em 6 meses, uma vez ao ano, para controle de infecções causadas por verme. Eu acho que, assim, todo mundo, né, a maioria das pessoas, todo mundo não, acho que a maioria das pessoas tem o costume de ir ao médico pelo menos uma vez ao ano, seja lá uma dor de ouvido, acho que se a pessoa tem o desejo de tomar um vermífugo, ela pode explicar a situação ao médico e ter uma receita, uma prescrição para aquilo. Explicar a situação, eu já tem tempo que eu não tomo um remédio para combater vermes, eu queria saber a sua opinião, teria problema de eu pegar uma receita para comprar um Anita, um albendazol? Eu acho que, assim, a melhor forma seria essa, né? Você comprar o medicamento sempre com a prescrição médica. Isso na minha opinião. Entendi. Mas eu respeito a opinião também. A minha dúvida foi disso, se teria algum efeito, se teria algum benefício, porque de fato a gente está sempre sendo exposto de alguma forma, sei lá, uma salada mal lavada em algum restaurante, ou às vezes uma água que talvez não tenha sido purificada. Se você se infectou e está tendo uma manifestação clínica, claro que você tem que procurar um posto de saúde, né, um médico, e com certeza, dependendo do seu relato, você falando das manifestações clínicas, o cara de cara, assim, de início, vai logo imaginar, pode ser infecção causada por verme. Ele vai prescrever para você um Anita, um albendazol, às vezes dose única, para matar, para eliminar o verme adulto que está lá no seu trato gastrointestinal. Mas, assim, benefício, você está perguntando, você
você vê benefício em tomar uma vez por ano? Na minha opinião, assim, particular é essa. Eu acho que medicamento tem que ser controlado, seja ele medicamento, né, que pode ser comprado de maneira indiscriminada ou medicamento tarja preta. Eu acho que tudo tem que ter, né, tem que ser feito de maneira moderada, né, porque tudo começa, né, tomando atitudes não moderadas. Hoje, por exemplo, um monte de gente fica tomando ivermectina, achando que não vai acontecer nada, que está tudo bem, que não vai ter efeito nenhum, e não é bem por aí. Eu conheço pessoas que tiveram problemas, né? Isso também saiu em alguns jornais, saiu na mídia, problemas hepáticos graves, né, por conta dessa ingestão indiscriminada aí de medicamentos. É por causa disso, entendeu? Porque uma brechinha aqui, daqui a pouco todo Tomar mundo algo sem necessidade mesmo. Entendeu? Acho que as coisas precisam ser controladas, assim. Muita coisa pode ser evitada se houver controle. Entendi, professor. Obrigada. Mas essa é a minha opinião pessoal, não estou falando que é certo, que é a minha opinião pessoal como cidadão, né? Acaba que, nesse caso, as medidas profiláticas de orientação da população fazem muito mais sentido do que, por exemplo, dizer para a pessoa tomar um antihelmíntico uma vez ao ano. Porque, por exemplo, ela vai tomar um antihelmíntico, mas ela pode se infectar no decorrer do ano. Isso não impede que ela se contamine com algum helminto. Então, orientar a população adequadamente sobre as medidas profiláticas, na minha opinião, também é muito mais eficaz do que a gente falar para ela se automedicar, sabe? Ainda mais nós, como futuros enfermeiros, eu sempre toco nesse ponto, gente, que é muito importante. Educação em saúde é importante a gente orientar o nosso paciente, o que ele pode fazer para não se contaminar. O que ele pode adotar na casa dele? Medidas que fazem sentido para a realidade dele. Ferver uma água, orientar, por exemplo, uma mãe, um pai a não deixar os filhos brincando no esgoto a céu aberto, que isso é comum, o próprio professor já disse isso hoje. Então, o que eu posso falar para o meu paciente para que ele não corra risco, para que a qualidade de vida dele seja o melhor possível conforme a realidade que ele vive? Com certeza. Até porque, como a Giovana comentou, né, você, sei lá, determinada época do ano, vamos botar aí, a gente está em janeiro, no início do ano vou tomar o antihelmíntico para... Você tem um ano todo aí para ser exposto novamente a ovos de verme, né, a larvas de verme e se infectar. Sem contar que o tratamento, né, a dose única do albendazol não vai garantir de você estar livre do parasita. Porque, como eu falei um pouco mais no início, esses medicamentos, esses antihelmínticos, eles são eficazes principalmente contra as formas adultas. Então, se o indivíduo, por exemplo, ele está infectado com um esquistossoma, sei lá, com lombriga, com Ascaris lumbricoides, ele tem lá no plexo mesentérico a forma adulta, ele tem lá na luz do intestino o Ascaris na forma adulta. O medicamento ele vai agir sobre o parasito lá e vai matar o parasito, beleza. Mas e se o indivíduo está numa região, né, que constantemente ele fica sendo exposto? Então ele vai estar tendo sempre larvas, né, no organismo. Então, assim, por isso que é importante no médico. Você vai no médico, passa o relato para o médico, ele vai prescrever o antihelmíntico. Depois de um tempo, ele vai pedir para você fazer um novo exame de fezes para ver se você ainda está infectado ou não. Isso é importante, tá? E muitas vezes você tem que tomar uma dose de reforço, porque
mata o verme adulto, a primeira dose, mas as larvas que estão circulantes no seu organismo, elas não morrem. Então tem que dar um tempo aí de 2, 3 semanas para que essas larvas elas cheguem lá na região final, no caso do esquistossoma, lá no plexo mesentérico, no caso do Ascaris, tricuris, enteróbios, lá na luz do intestino, para que o indivíduo ele tome mais uma dose de reforço para matar aqueles vermes que se tornaram adultos, que antes estavam como larvas no organismo. Entendeu? Então, assim, a maneira mais adequada é você procurar um médico, né, e fazer tudo com todo cuidado. Fazer da maneira correta. Mais alguém ia perguntar alguma coisa? Acho que a Beatriz ou a Bruna iam perguntar. Eu ia, professor. Eu não consegui pegar direito. Por que vai acontecer a ascite? Os ovos, eles vão o quê? Exatamente. Então, os ovos, eles obstruem vasos de pequeno calibre. Ali no sistema porta hepático, ali no fígado, né? Onde as formas adultas se encontram, e é onde as fêmeas elas começam a liberar os ovos. Então, os ovos são liberados ali, eles podem tomar vários rumos. Eles podem, como a Amanda comentou, atravessar, né, o intestino e chegar lá na luz do intestino e sair junto às fezes. Isso é importante para dar continuidade ao ciclo do parasita. Aí o ovo vai ter contato com a água, vai eclodir, vai sair o miracídio, né? Vai embrionar, eclodir, sair o miracídio. Esse ovo ele pode ir para órgãos e tecidos e também ficar obstruindo esses vasos de pequeno calibre. Aí, quando esses vasos de pequeno calibre ficam obstruídos, isso aumenta a pressão hidrostática ali, e esses vasos eles são rompidos, arrebenta aí, acaba indo para a cavidade abdominal, né, sangue, fluidos, né? Então, por isso que promove esse quadro de ascite. Entendi, professor. Muito obrigada. Mais alguma dúvida em relação ao ciclo de vida, em relação às medidas profiláticas? Uma coisa interessante em relação à eumitologia, que eu fui aprender lendo sobre verme, é que nós, brasileiros, né, os argentinos, colombianos, pessoas aqui dessa parte mais da América do Sul, da região mais pobre aqui, né, que são os países em desenvolvimento, né, a tendência de desenvolver doença autoimune, isso é uma curiosidade, isso é bem interessante, é muito menor na gente do que em pessoas que vivem em países desenvolvidos, tipo lá na América do Norte, Canadá, Estados Unidos, em muitos países europeus. E isso está diretamente relacionado à exposição a parasitos, principalmente vermes. Não sei se vocês já leram alguma coisa sobre isso. Vocês já tinham visto alguma coisa sobre esse assunto? Não, professor. O pessoal chama de hipótese da higiene, né? Então, assim, é muito comum aqui, por exemplo, no Brasil, Rio de Janeiro, a gente chegar numa pracinha dessa aí da vida e ver a criança lá rolando na areia, né, pulando na poça d'água. A criança mesmo, assim, de família, né? Os pais levam para brincar na pracinha, a criança, né, vê aquela poça d'água, se joga naquela poça d'água e fica pulando ali, lembra da Peppa e fica pulando na poça d'água. Eu que tenho uma filha de 3 anos, aí fica pulando naquela poça d'água, fica rolando naquela areia. Então, assim, desde da infância, pessoas que vivem em países mais pobres, nós, por exemplo, o Brasil, têm contato com parasitos, em especial vermes. E já foi demonstrado cientificamente, vários estudos em revistas de
alto impacto científico, de grande relevância, que os antígenos, né, as moléculas da superfície dos vermes e também dos ovos desses vermes, desencadeiam uma resposta anti-inflamatória. Eles induzem uma resposta anti-inflamatória. E vocês sabem que essas doenças autoimunes, elas são de cunho inflamatório, né? Então, assim, a hipótese é de que, ao longo da vida, desde da infância até a fase adulta, esse contato contínuo com parasitas, em especial verme, o nosso organismo ele já fica meio que moldado a ter células que vão controlar, né, uma inflamação, uma resposta inflamatória exacerbada. Então, e faz todo sentido, assim, isso já é bastante aceito na literatura. Tanto que existe já, hoje, tratamento para doença autoimune, isso já tem até estudo clínico, uns trabalhos que são até novos agora, que eu estava vendo que estão saindo, que as pessoas, os pesquisadores estão pegando os ovos dos vermes, isolando os antígenos da superfície desses ovos, essas moléculas que desencadeiam essa resposta anti-inflamatória, e utilizando isso como um tratamento adjuvante, né? Eles dão o medicamento para controlar a doença autoimune em associação com essas moléculas isoladas dos ovos, principalmente dos ovos dos vermes. Isso, né, os estudos clínicos têm demonstrado que isso tem controlado bastante os problemas desencadeados por essas doenças de cunho inflamatório. Então, é uma estratégia, né, que está sendo abordada e que provavelmente daqui a alguns anos eu acho que vai já estar sendo bastante utilizada para o tratamento de pacientes com esses tipos de doença autoimune. Assim, essa é vocês verem que o parasito, né, a importância de estudar a biologia do parasito, né? Às vezes a gente pensa que estudar a biologia do parasito é importante só para conhecer o ciclo de vida do parasito, para saber os danos que o parasito ele vai causar no organismo do indivíduo que está infectado, os medicamentos que são utilizados, os métodos de prevenção, como controlar, mas a parasitologia, né, vai muito além disso. Você conhecendo a biologia do parasito, e não só a relação parasita-hospedeiro, você conhecendo o parasito em si, né, a biologia dele. No caso aqui eu estou falando das moléculas, né, da superfície dos vermes. Isso pode trazer esperança, né, para tratar pessoas com doenças que até pouco tempo eram consideradas, que são doenças, na verdade, crônicas, mas incontroláveis, né? Os sintomas incontroláveis. E hoje já existe uma luz no fim do túnel, né, de que esses antígenos possam ser utilizados como uma proposta terapêutica para tratar essas pessoas que sofrem dessas enfermidades. Não sei se vocês já tinham escutado falar alguma coisa sobre isso. Se vocês quiserem, eu posso até compartilhar com vocês no mural uns artigos, uns artigos mais simples, né, sobre o tema, e falam sobre o uso desses antígenos de ovos de vermes para tratamento de doença autoimune. Os artigos, né, são em inglês, acho que não é problema, dá para traduzir, ler devagarzinho, mas são artigos bem interessantes. Eu coloco um artigozinho para terem uma noção do que foi falado aqui no nosso bate-papo.
Como medidas profiláticas, então, para o tratamento para o controle da esquistossomose, a gente tinha falado alguma coisa lá no início sobre a quebra do ciclo, falaram alguma coisa lá, mas só para a gente fixar bem, medida profilática para o controle da esquistossomose. O controle dos portadores, saneamento básico, o controle dos caramujos, né, do hospedeiro intermediário e educação em saúde. Isso é um ponto importante que a Amanda falou, que não tinha sido falado. O controle de portadores. Né? O sistema, né, de saúde, cada município, ainda mais nessas regiões que são consideradas regiões de alto risco, né, regiões endêmicas, o correto é ter a inspeção. Enfermeiros, médicos, estarem fazendo visitas periódicas a famílias que vivem nessas regiões, né, para saber se essas pessoas elas estão infectadas. Porque não adianta nada você controlar, né, você falar, não defeca próximo a rios e riachos, vamos tentar controlar o número de hospedeiros intermediários, se você não consegue controlar, né, não tem um controle do número de pessoas infectadas numa determinada região, né, se a região é endêmica. Então, é importante você saber se a pessoa, né, se essas pessoas nessas regiões, elas estão infectadas. E aí sim, né, sendo detectado, sendo feito o diagnóstico, e a pessoa estando infectada, ser feito o tratamento, que aí você vai diminuindo significativamente o número de casos naquela região considerada endêmica. Se você tem menos pessoas infectadas, consequentemente, você vai quebrando diminuindo, né, o ciclo do número de casos na determinada região. Falaram mais alguma coisa aqui a Amanda falou também da rede de esgoto, desses programas de extensão, né, da importância. Então ficou claro isso, pessoal, porque na próxima aula a gente já vai começar a falar sobre rota de infecção fecal oral, que aí o indivíduo ele pode desenvolver uma determinada doença se ele ingerir ovos embrionados do verme. Mas no caso do esquistossoma, tenho isso então em mente, para não confundir, tá? Isso pode vir como uma pegadinha, numa questão de prova. Os ovos do esquistossoma, se o indivíduo acidentalmente ele ingere, né, vai ali no bandejão da UFRJ, vai em qualquer restaurante e na salada ali tem os ovos do esquistossoma. Se o indivíduo ingerir, não vai acontecer nada com ele. Os ovos do esquistossoma não são capazes de causar esquistossomose. É preciso, né, o mieloide infectar o hospedeiro intermediário para gerar a cercária, que é a forma infectiva do hospedeiro definitivo, que é o homem. Então, fiquem com isso em mente para não confundir. Mais alguma questão em relação ao esquistossoma, em relação à fisiopatologia? Então, eu não sei, provavelmente... deixa eu dar uma olhada aqui. É porque eu não estou com a sala de aula aberta aqui, mas provavelmente já entrou lá
mural não, dentro do tema da aula 01, a atividade relacionada à aula de hoje. E é um estudo dirigido assim, bem tranquilo, coisinha de 10 minutos, vocês respondem o estudo dirigido sobre coisas que vocês assistiram na videoaula, que a gente discutiu aqui. Muita coisa aqui, acho que 80% do que foi falado aqui está lá naquele mini-teste. Então, assim, não percam essa oportunidade de fazer o mini-teste para que todos, né, sejam beneficiados no final do bloco. Porque, às vezes, meio ponto faz a diferença, né? Meio ponto, às vezes, livra o aluno da prova final. E agora a média é 7 para ser aprovado, né? Então, o sarrafo está um pouco mais alto. Então, não vamos perder essa oportunidade, não. Tá bom, pessoal? A partir da próxima aula, a Miriam ela também vai estar presente. Só hoje que, para quem chegou atrasado, eu já tinha falado isso no início, eu dou aula junto com a Miriam, que também é professora do bloco de Ominto. Ela está terminando agora o período de férias, ela volta agora, acho que na quinta-feira ou sexta. Então, na próxima segunda, na próxima quinta, ela já vai estar com a gente na aula. E qualquer dúvida que vocês tiverem em relação à aula, né, ao tema, vocês podem postar lá no mural que a gente responde assim que vê a pergunta lá de vocês. Tá bom? Tá bom, professor. Obrigado pela aula. Até semana que vem. Até semana que vem. Obrigado aí a todos. Giovana, muito obrigado. Vou compartilhar com a Giovana também mas eu vou deixar mais para frente, porque hoje já deve entrar para vocês a aula da próxima semana. Eu já deixei programado para a aula de Tênia já entrar para vocês hoje, porque aí vocês ficam com uma semana livre, né, para assistir as duas videoaulas sobre Tênia Sólio e Tênia Saginato. Aí, já entrou já, professor. Já entrou? Então, aí, mais no final, lá para final de semana, a Giovana ela já vai estar com material, aí ela coloca dentro do tema 2 da segunda aula, a segunda atividade. Gente, a atividade de hoje já está liberada, tá bom? Um mini teste sobre introdução à mitologia e esquistação melancólica. Aí, Giovana, você até amanhã 4 horas para fazer, tá? Você colocou um dentro da turma A e outro dentro da turma B, né? Isso, um para cada turma. Beleza. Então, até amanhã, 4 horas, vocês respondam, porque aí senão vai ficar travado. Depois das 4 horas fica travado lá e ninguém mais vai conseguir mandar a resposta. Como eu falei, em 10 minutos vocês respondem isso. Tá bom? Tô bem tranquilinho, gente. São só 10 perguntas. Então, até semana que vem, galera. Calma aí, o senhor vai liberar essa gravação? Essa gravação vou botar lá dentro da aula 01, quando entrar no Drive, ficar liberado o vídeo, eu compartilho lá com vocês. Tá bom? Então, até semana que vem. Obrigado a todos. Até mais. Tchau, Giovana. Tchau, professor. Tchau, pessoal.